Bom, foi cedido para a gente um hemograma em que tem características de talassemia. Uma professora nossa, ela autorizou, né, ela que cedeu o exame, ela autorizou que fizesse o diagnóstico em aula, né, e aí ela deu o sangue dela, um hemograma que ela tinha feito. Então eu achei bastante interessante, eu ia só jogar lá para vocês fazer esse hemograma, mas eu achei muito interessante algumas características do eletrograma. E aí eu preciso compartilhar isso para vocês aí. Bom, o que está falando ali? Então ela é, né, sexo feminino, deve ter aproximadamente 35 anos, e desde a infância, né, ela foi diagnosticada com uma anemia, e essa anemia foi diagnosticada como alfa-talassemia, causada pela alfa-talassemia, tá? Provavelmente pela característica do hemograma, com deleção de 2 genes. Tá? A característica que a gente precisa comentar aqui, iniciando, é a lei do glóbulo. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui no computador. Aqui, ó, a primeira coisa que a gente observa é o número de eritrócitos aqui. Tá? Esse número de eritrócitos, ele está além daquilo que a gente espera de um paciente com anemia. É por isso que eu falo para vocês sempre que a gente vai fazer um hemograma, a gente sempre vai fazer, né, interpretar uma anemia, você não diagnostica anemia pelo hemograma, pela hemácia, você faz pela hemoglobina. Por quê? Porque mesmo em situações de anemia, né, crônica, que ela tem sua vida toda, eu tenho eritrócito até um pouco acima do valor de referência. Tá? Então, o que a gente esperava aqui em número de hemácia? Ali, entre 3,5 e um pouco abaixo do valor de referência. O que se implica no hemograma da pessoa? Toda a interpretação que vem aqui para baixo. Né? Eu estava observando, né, esse hemograma, e aí, ela tem anemia? Tem anemia, porque a gente olha aqui pela hemoglobina, e ela faz tratamento, talassemia. Tá? E aí, gente, a primeira observação que a gente faz já é que o hematócrito. O hematócrito dela está dentro do valor de referência. Tá? Mesmo o VCM estando tão baixo do jeito que está aqui no hemograma dessa pessoa. Ou seja, eu tenho um hemograma de 68,5, né, um VCM de 68,5. Então, o VCM é o volume, né, ele mede o volume da célula, e aí quando a gente for ver o que significa o hematócrito, nós falamos que hematócrito é a quantidade de células que a gente tem no sangue total. Então, é a porcentagem de células em relação ao total do sangue. E a gente deu até um exemplo, que é como se você fosse encher 2 piscinas ali. Uma você vai encher com bolinha de ping-pong e a outra você vai encher com bolinha de tênis. É claro, né, na mesma quantidade. Quem que vai ocupar mais espaço? O que for maior, que é a bolinha de tênis. Então, o que eu quero falar para vocês é que, nesse hemograma, o hematócrito dela estaria abaixo do valor de referência, porque o nosso VCM, olha lá, o VCM está abaixo de 80, abaixo também do valor de referência. O que esse hemograma, esse eletrograma está falando? Que essa paciente tem a hemácia pequena, o que é uma das características encontradas no hemograma de uma paciente com talassemia é VCM abaixo de 70, entre 60 e 70. Tá? É uma das coisas que vai diferenciar a gente da anemia ferropênica. Uma das. Beleza?
E aí a gente vai fazer a interpretação, por ver se esse hematócrito está batendo mesmo, e tá. Por que ele está dentro do valor de referência? Que é a primeira implicação do número de eritrócitos dela está acima do valor de referência. Ou seja, o número de eritrócitos está compensando o volume da hemácia. Por isso que o hematócrito dela está dentro do valor de referência. Ou seja, eu tenho células pequenas que vão ocupar um determinado espaço. Se eu aumentar o número de células, eu compenso o tamanho delas e aí o hematócrito volta para dentro do valor de referência. O que é bastante estranho, né? A gente vê um hemograma assim. Se a gente não estiver notando ali o número de eritrócitos, a gente acaba falando, poxa, esse hematócrito aí não está legal, né? Está dentro do valor de referência, né? Mas aí a gente tem a primeira implicação ali, o eritrócito está alto desse jeito. Por que esse eritrócito? Qual é por que dá uma razão para esse eritrócito estar alto? Hiperprodução da medula. A medula está tentando compensar a falta de oxigênio dela em número de células, já que não está dando conta de compensar em concentração de hemoglobina. Porque a hemoglobina que ela forma é a beta-4. Uma parte dessa hemoglobina, né, é a beta-4. Como que eu sei disso? Porque eu tenho embaixo quantidade basofílico, que também é característico aí de talassemia. E alfa-talassemia, a gente tem a substituição de algumas cadeias alfa, né, por cadeia beta. Então, ao invés de a gente ter em algumas hemoglobinas alfa-2, beta-2, a gente vai ter beta-4, que é a hemoglobina H. Essa hemoglobina precipita e o baço vai retirar essa célula com a hemoglobina precipitada. Tá? Então, essa é a razão dessa anemia ser hemolítica extravascular. Ok? E aí, a gente observa ali também, né, os índices hematimétricos, tá? Onde eu tenho microcitose com hipocromia. Ok? E aí a gente vai lá nas classificações das anemias que a gente fez aquele dia e viu que a gente classificou a anemia como hipocrômicas, normocrômicas e macrocíticas, né? A gente elimina as macrocíticas, porque tem ali uma microcitose evidente no volume corpuscular médio, né? E a gente elimina as normocíticas. Por quê? Porque a gente tem o CHCM abaixo do valor de referência também. Então, aí ela entra na classificação das anemias hipocrômicas. E aí, vamos lembrar quais são as anemias hipocrômicas? Deficiência de ferro, né, que é a ferropênica, anemia relativa ingrávida, doença crônica, sangramento crônico. De um lado. Do outro lado, a gente tem as hemoglobinopatias, tratamento com ferro, né? E sideroblástica, anemia sideroblástica. O que vai diferenciar todas essas anemias que eu falei agora para vocês? O ferro sério. Então, primeira coisa para diferenciar esse hemograma, né, de talassemia ou de deficiência de ferro é o VCM. Segunda, faz o ferro sério. As hemoglobinopatias vai dar ferro sérico normal. Tá? Então, a gente tem as que o ferro sérico são baixos, né, que é a ferropênica, né, verdadeira, né, carência de ferro. Das grávidas, né, que também vai dar baixo. Das doenças crônicas e do sangramento crônico. Todas essas, o que elas vão dar? Ferro sérico baixo. E aí, na característica da anemia ferropênica, a de ferro verdadeira mesmo, falta de ferro, a gente faz também, né, ferritina, que vai dar baixo, então ferro sérico baixo, ferritina baixa, capacidade total de ligação de ferro alta, porque eu tenho pouco ferro, então eu vou ter muito espaço para ela se ligar, e a saturação baixa, né, índice de saturação de transferrina baixa. Tá? E quando eu vejo talassemia, eu não vejo esses resultados.
eu vou ver o quê? Vou ver um ferro sérico normal ou elevado, uma ferritina normal ou elevada, capacidade de ligação total normal e de saturação normal. Notou a diferença entre ferropenia e talassemia? Né? Então, é outra característica, né? Como que a gente vai fazer essa diferenciação, já que a deficiência de ferro também é hipocrômica. Bateu nessa característica primeiro, só o ferro sérico. Mas, a gente, vamos olhar também a ferritina, né? Para dar uma olhada como é que está a reserva, se esse ferro sérico está baixo por um motivo ou se ele está baixo porque não tem ferritina para compensar essa ferropenia do paciente. Então, no caso da talassemia, essa paciente vai estar com ferro sérico normal ou elevado, ferritina normal ou elevada, saturação de transferrina e capacidade de ligação do ferro normal. Tá? Até agora, beleza. Até agora, ele leva a gente para uma talassemia. Outra característica é o RDW. Olha lá o RDW. Hoje, na parte da manhã, uma aluna falou que tinha lido numa referência bibliográfica que também dá para diferenciar a talassemia de deficiência de ferro pelo RDW. Na deficiência de ferro, o meu RDW vai dar maior do que na talassemia. Olha, eu diria que essa observação do RDW ser maior na ferropênica, válida, mas a gente tem que tomar muito cuidado para avaliar o RDW de pacientes para diferenciar esse tipo de anemia, por isso que a gente não faz essa diferenciação pelo RDW. Nós traçamos uma linha, né, da evolução de uma anemia, tanto microcítica quanto macrocítica. São as anemias que vão alterar o RDW. Então, na macrocítica, eu vou ter células maiores com células normais. Essas duas populações de células, elas vão aumentar o RDW, né? E aí, no caso da anemia ir se resolvendo, as células começam a ser normais de novo, e aí o RDW começa a diminuir. Na microcítica, a mesma coisa. No começo da microcitose, as minhas hemácias que duram 120 dias e estão normais, vão estar lá na corrente sanguínea, né? E a medula começa a produzir hemácias pequenas. E aí a gente vai ter essas duas populações que vai aumentar aí o RDW, vai lá para 17, 18. Quando a anemia evolui sem tratamento, o que vai acontecer? As minhas células vão formando lá, dando 120 dias, vão sendo retiradas pelo baço, e a minha medula continua produzindo hemácias menores. Tá? E aí o que vai acontecer? O RDW diminui. Né? Porque eu só vou ter, a maioria das minhas hemácias vão ser microcíticas. Se dá ferro para esse paciente, o que acontece? A medula começa a produzir, liberar os macrócitos, né, que são as células mais jovens. Você está dando capacidade para a medula responder, porque você está dando ferro para ela, né? E aí eu vou aumentar o RDW de novo. Então, muito cuidado, né, na interpretação do RDW em relação a tanto talassemia quanto deficiência de ferro. Então, eu não olharia pelo RDW. Não olharia pelo RDW. Porque ali eu não sei se é meio de anemia por deficiência de ferro. Metade, né? Quando as minhas células vão formando 120 dias, a minha medula, a predominância das células são microcíticas, então o RDW tende a diminuir o valor. Aí, né, e você fala assim, mas é talassemia. Sim, ela falou que é talassemia. Então, a gente está fazendo essa diferenciação em exames e pelo próprio hemograma. Por isso que nós falamos lá do metabolismo do ferro, né, dos exames do metabolismo do ferro, do transporte do ferro também, e BCM abaixo de 70, que são características aí da talassemia. Tá? Então, ele no eritrograma, só para resumir, eu tenho o eritrócito acima do normal. A medula está tentando compensar a falta de oxigenação tecidual, produzindo células, mas células pequenas. Né? Porque como eu tenho defeito na hemoglobina,
na globina, na alfa-globina, né? Eu não vou ter o suficiente de hemoglobina montada para preencher a célula sai com um tamanho menor. Por isso que a gente enxerga aqui a microcitose. Microcitose evidente abaixo de 70. Tá? E aí eu tenho, né, repetindo aqui, o CHCN também abaixo do valor de referência hipocrônico. Dentro das anemias hipocrônicas, tem as que são relacionadas com ferro, com inflamação e com sangramento, e tem as de ferro sérico normal, que são as talassemias. Então, nós já sabemos que o ferro sérico normal é talassemia. Tudo bem até agora? Beleza. E aí vamos para as características observadas no hemograma. Né? Primeira característica, microcitose. Confere microcitose? Confere. Ó, VCM 68. É característica de talassemia a microcitose? É característica de talassemia. Aqui, ó, microcitose. Nós vamos comparar aqui o núcleo do nosso linfócito, aqui, ó, né, com o tamanho das nossas células aqui na lateral, mais perto. Né? Então, a gente vai ver que predomina o quê? Hemácia menor. Tá? Hemácias que estão saindo por falta de encaixe de hemoglobina dentro delas, porque eu não tenho cadeia alfa. Tá? O que mais que achou lá no hemograma? Vamos pular aqui para baixo. Policromasia. Estão vendo aqui? Tem uma célula aí, duas, né? Mais evidente que policromasia. Ó, geralmente são as células maiores, né, gente? Nós vimos que a policromasia, né, essas células policromáticas, nada mais são que células jovens, né? São os reticulócitos. Elas têm restos de RNA, e aí essas células, elas se coram por características mais basofílicas. Tem uma aqui que é mais evidente, ó, tem uma aqui que é mais evidente, tudo isso aqui, né? Se eu fizer uma coloração de azul de crescil brilhante, eu vou ver elas como reticulócitos. Mas como está na coloração de romanose, a gente vê como policromasia, né? Porque o RNA ele tem características ácidas, né, e cora por corantes básicos. Tá? O que mais que tem aqui na visualização aqui do hemograma? Hipocromia. Conseguem ver hipocromia aí? Ó, como que a gente observa hipocromia? O halo central da hemácia ela tem que ocupar 1/3 da célula. Tá? 1/3 da célula. A gente vai passar aqui, ó, caneta aqui nessa beirada, a caneta aqui nessa beirada, observar que a hemácia, né, a borda da hemácia aqui tem que ser 1/3 de um lado, 1/3 no meio e 1/3 aqui. Então, com o olho, né, a gente já consegue observar que algumas dessas células, né, estão hipocrômicas, que é o que representa o CHCN do paciente. Tá? Ó, CHCN, isso aqui, né? Baixo, tem outra aqui com hipocromia também um pouco mais evidente, ó. Tá vendo aí microcitose, né, com hipocromia, né? Então tem células bem hipocrômicas. Tá? E aí surgiu também uma dúvida na turma da manhã, em que eles falaram o seguinte, ó, no hemograma você tem aí HCM e CHCM baixo. E se eu tivesse o CHCM normal, o HCM normal e o CHCM baixo, qual que obedeceria? O CHCM. Por quê? O CHCM é concentração. Ele me dá uma realidade maior. E, ó, a concentração real, em gramas por decilitro, que é a mesma unidade usada pela hemoglobina aqui em cima. O HCM, ele me dá o resultado pelo quê, gente? Pelo peso, picogramas. E aí, qual que é o exemplo que a gente já discutiu isso e eu falei para eles? Você tem duas
2 copos, né? E aí eu vou colocar 50 gramas de açúcar em cada copo. E aí eu vou colocar, num desses copos, 50 ml de água e no outro eu vou colocar 100 ml de água. E aí eu pergunto, qual que tem, né, e perguntei, né, para vocês também lá na época, qual que tem maior quantidade? Em geral, é o 2. Ou seja, eu tenho mais água ali. Né? Se eu pôr isso na balança, se eu pesar isso aí, ele vai dar um peso maior em relação ao primeiro, que só tem 50 ml. Mas qual que é o mais concentrado? É o 1. Os dois têm 50. A quantidade de açúcar é o mesmo, mas a diluição do 1 é menor. Então, a concentração está maior, está menor. Desculpa, a concentração, buguei. A concentração no primeiro copo está maior do que a do segundo. Agora, se eu pesar os dois, de peso ganha o segundo. Que é o que acontece com o CHCM. O CHCM também, ele vê pelo peso. Então, se a minha hemoglobina estiver diluído dentro da célula para tentar salvar o volume dessa hemácia, ele vai dar dentro do valor de referência. Né? E o CHCM não, porque ele vê concentração. Ele vê a quantidade real de hemoglobina que eu tenho dentro dessa célula. Então, a gente sempre vai observar, né, o CHCM. Nesse caso aqui, né, que a professora tem 35 anos, e é desde que ela nasceu com talassemia, porque é uma doença genética, os dois vão estar abaixo do valor de referência, mesmo ela fazendo o tratamento aqui, tá, gente? Aliás, não tem muita coisa para fazer, né? A anemia dela é leve, então ela não vai precisar de transfusão de sangue. E aí nós vimos que a deficiência de 2 ou 3 genes alfa, a mulher só vai sentir quando ela ficar grávida. Que aí é quando ela precisa muito da hemoglobina, e aí essa deficiência começa a aparecer. Tá? Então já vimos policromasia, hipocromia, e aí o pontilhado basofílico, que é uma característica também muito grande de talassemia. O pontilhado basofílico, gente, é diferente de hemoglobina H. A hemoglobina H, que também é frequente em talassemia, ela é resto de hemoglobina precipitado e para pelo azul de Crecil. Tá? O pontilhado basofílico aí é resto de conglomerados de RNA, por isso que eles se coram em azul. Certo? Então, outra característica, né, que ontem a gente viu lá em um dos slides, que tinha o pontilhado basofílico, que estava lá, que também é uma característica em que a gente vai diferenciar a anemia por deficiência de ferro da talassemia. Então, são 3 coisas principais, gente. Pelo menos 2 delas tem que estar no hemograma. Primeiro, VCM abaixo de 70, na verdade, entre 60 e 70. Segundo, presença de pontilhado basofílico. Terceiro, hemácia. Tá? São as 3 características aí do hemograma, né? Hemácia-alvo aí, que a gente vai ter em pacientes com talassemia. E aí o grau da hemácia-alvo, o grau de quantidade de pontilhado basofílico, o grau de microcitose, o grau de hipocromia aumenta com a gravidade da anemia e com o número de genes afetados. Quanto mais genes afetados, maior vai ser o problema aí dessas visualizações. Certo? Então, o pontilhado basofílico também é uma característica. Então, microcitose, pontilhado basofílico, né, hipocromia e policromasia. Tá? E aí ela achou ali alguns eliptócitos, né, que é normal. Tá? A medula está produzindo numa velocidade absurda. E aí eu vou ter, né, algum grau de coictocitose ali com alguma dessas características. Ok? Até agora, gente? O leucócito da pessoa está normal, né, está dentro do valor de referência aqui. Lembrando que em anemias, em beta-talassemias mais graves, a gente tem sequestro esplênico, né, tem hiperesplenismo. E aí, o baço costuma reter esses neutrófilos dentro dele, as plaquetas,
demonstrando aí, então, um grau de anemia mais grave, né? Que é por hiperestrelismo, que acontece quando a pessoa tem a deleção de 3 genes da alfa-talassemia, e que 75% dos pacientes apresentam esplenomegalia, né? Por excesso de funcionamento do baço em retirar essas células que estão formando com hemoglobinas instáveis, né? Ele vai retirando porque elas vão precipitando. Tá? Nesse caso, ela tem leucócito normal e neutrófilo segmentado normal ali. Tá? Então, significa que não é, no caso dela, não é desses tão graves em que a gente observa sequestro esplêndido. Tá? Plaqueta também, dentro do valor de referência, tá? Que também seria afetado se esse paciente tivesse um aumento de funcionamento do baço aí. Entendi? Das eosinófilos, que acontece infeccioso, né? Tá dentro da normalidade também. Ele, até 300, né? Normal, de 20 a 300. Ele está dentro do valor de referência. Está tudo aí dentro do valor de referência. Bom, e o que a gente faz para fechar esse diagnóstico? Primeiro, tá? Já vi ali, ó, pelas características, que pode ser uma talassemia. Não, a gente não afirma nada pelo grama, tá? Só pelo grama. Direciona. Já vimos ali, ó, DCM, repetindo, DCM abaixo de 70, pontilhado basofílico, né? Que são as principais características, mais a microcitose com hipocromia, que não é tão característico só, né, da talassemia, mas esses outros que eu falei já dá um indício, tá? E aí a gente faz eletroforese de hemoglobina. Vai aparecer se ela tiver a partir de 2 deleções. Uma deleção, a eletroforese vai estar normal, tá? Mas aí, presença de tracinho de hemoglobina H. Tá? Quais outros exames podem ser feitos? Primeiro, para demonstrar que essa pessoa tem hemólise, né? Está acontecendo hemólise, se tem processo hemolítico ali, né? Porque ó, a gente observa a pontilhado basofílico, né? E esse pontilhado basofílico ele é retirado pelo baço. Células que na verdade apresentam pontilhado basofílico dentro da medula, né? A medula retira essa célula. Dependendo do grau de formação desse pontilhado basofílico na medula, a medula começa a retirar a maioria das células da eritropoese. Isso que chama eritropoese ineficaz. Está fazendo, mas está tirando a célula, não está jogando na medula, não está jogando na corrente sanguínea. Algumas escápulas vão para a corrente sanguínea em formato de pontilhado basofílico. A maioria delas são tiradas na medula por eritroblastos, né? Massas nucleares, com o pontilhado basofílico. Então, na hora que ela sai desse pontilhado, o baço retira ela. Né? O baço vai lá e captura essa célula. E aí pode aumentar a bilirrubina. Né? A gente aumenta ali a hemólise extravascular, porque ela está acontecendo dentro do sistema retículo endotelial, e aí a gente vai observar aumento da bilirrubina indireta. Tá? Aumento da desidrogenase lática. Lembra da desidrogenase lática? É uma enzima que vai quebrar o lactato e fornecer energia para a hemácia. Ela tem que estar dentro da hemácia, e aí quando a gente faz a observação dela acima do valor de referência na corrente sanguínea vai significar que está tendo hemólise. Tá? Aptoglobina, né? Aptoglobina, que é a proteína que captura aí a hemoglobina livre, né? Se acontecer algum grau de hemólise intravascular, pode acontecer no caso das talassemias, mas muito pouco, ela vai ocupar a aptoglobina, e essa aptoglobina vai dar baixa, tá? Porque ela vai estar ocupada. Dose ela livre, ela ligada, ela vai estar baixa, levando essa hemoglobina, né, para os locais onde ela pode ser transformada em bilirrubina. Tem mais algum outro exame? A bilirrubina é indireta, tá? Eu vou ter lá um excesso de formação, excesso de hemólise. Esse excesso de hemólise vai me gerar um excesso de hemoglobina. Esse excesso de hemoglobina vai ter muito tetraanelpirrólico ali, né? Tem o nitrogênio, que vai ser transformado em biliverdina, depois bilirrubina indireta, ela vai para o fígado, ser conjugada,
na conjugação, ela vai para o intestino, e aí ela é reduzida, né, a urobilinogênio e estercobilinogênio. E aí esse urobilinogênio, quando eu tenho um excesso de bilirrubina sendo conjugado, eu vou ter muita bilirrubina direta, concorda? Então eu vou ter muita formação de urobilinogênio. E aí ele vai, como é uma molécula muito pequena, aproximadamente 10% dessas moléculas vão atravessar o enterócito e cair na corrente sanguínea. E vai passar por filtração glomerular. Como é que vai estar a urina? Colúrica e com presença de aumento de urobilinogênio. Tá? E se o hemograma der talassemia e o DCL não der? Você vai dar. Tem que dar sempre. Então o DCL a gente vai só para confirmar mesmo. Eletroforese. Eletroforese de hemoglobina. Isso. Tanto das hemoglobinas irregulares, hemoglobinopatia S, C, D, SC, AS, né? Todas essas a gente observa em corrida de eletroforese, mas, né, o aumento da hemoglobina fetal, hemoglobina A2, formação de hemoglobina A nas talassemias. Então, tudo isso a gente consegue ver pela eletroforese, aí que o laboratório faz. Tá? Então, essa paciente aí, né, a professora nossa aqui, ela não está com icterícia, né? Notavelmente não está com icterícia, né? O que demonstra aí que a bilirrubina dela está dentro da aula de referência. Então, ela não tem aí um grau de hemólise suficiente para fazer o aumento da bilirrubina indireta, para barrar, né? Fazer com que a bilirrubina espere o fígado conjugar. Ou seja, se eu tenho muita formação de bilirrubina indireta e o meu fígado tem uma capacidade máxima de conjugação ali por tempo determinado, essa vai juntar, né? Vai se somar ali do lado de fora, esperando, né, a capacidade do fígado de conjugar essa bilirrubina. Como eu não tenho icterícia, significa que a bilirrubina ela não significa que não tem hemólise, tá? Significa que o grau de retirada das células de hemólise está dentro da capacidade de conjugação do fígado. Eu vou ver se aumentou a conjugação pela urina dela colúrica, apresentando ali a presença de urobilinogênio acima do valor de referência. Certo?